Vamos ver agora os cabeçotes posteriores. Os cabeçotes posteriores, que é o lado oposto ao carretel, são designados, né, são definidos pela norma tema com as letras L, M, N, S, T, U e W. Certo? Vamos ver cada um desses. Eu vou falar aqui de cada um desses, comentando características importantes. Para começar, os tipos L, M, N são idênticos. Eles são idênticos. Não é que são nem semelhantes, são idênticos ao A, B e C. Então o cabeçote frontal A, B e C são idênticos. O A, B e C são idênticos ao L, N, M. Tá? O A é idêntico ao L, o B é idêntico ao M e o C ao N. Vamos lá ver aqui. Ó. Quais são as características do L? Tem tampa. Então a tampa aqui é removível, certo? Do cabeçote posterior. Tá? Além disso, é possível destacar do espelho esse tubo, o segmento de tubo aqui, o cabeçote, né, ele pode ser destacado, tira os parafusos aqui, ó, e destaca ele do espelho. Estão vendo? Existe uma junta aqui, ó, nessa separação entre a chapa, esse flange do cabeçote e o flange do espelho. O espelho, ele é fixado por parafusos aqui. Tranquilo? Então eu posso tirar a tampa e posso tirar destacar o cabeçote do resto do casco, né, do espelho do casco. Vamos ver o M agora. O M, olha só, não tem tampa. A tampa é tudo. O próprio cabeçote é a tampa, tá vendo? Ó? E os bocais estão aqui, ó, fixados no cabeçote como um todo. Tá certo? Ao passo que existe uma junção entre esse flange aqui do cabeçote e o espelho, né, dos tubos, né, o espelho do casco. Então aqui nós temos o casco, olha só. Eu posso ter acesso por dentro, né, ao interior dos tubos, removendo essa tampa toda aqui. Aí eu vou ter que tirar a tubulação, né, remover essa tubulação, destacar aqui esse flange, ó, com a tubulação externa, para poder tirar essa tampa. No tipo L eu não preciso mexer na tubulação, tá vendo? Eu simplesmente tiro essa tampa aqui, ó, e aí eu ganho acesso aos tubos internos para fazer alguma inspeção, alguma limpeza. Tá? Tipo N tem a tampa, porém não é possível sacar o feixe. Olha aqui o casco, ó, ele é unido com o cabeçote, certo? Eu posso ter acesso aos tubos, então o fluido interno ele pode ser incrustante, esse fluido interno ele pode depositar, periodicamente eu vou fazer a limpeza, né, do depósito, da incrustação formada, porque eu posso tirar essa tampa e ter acesso aqui. Porém, nesse modelo de trocador, eu não vou projetar um trocador desse para um fluido externo que é incrustante. Tá? Por que não? Porque eu não tenho acesso à superfície externa dos tubos. Uma vez esse trocador montado aqui, pessoal, para eu ter acesso ao exterior dos tubos, só cortando ele. Ou seja, eu vou danificar o equipamento. Né? Sem falar que a manutenção que envolve, né, corte com solda posterior é muito mais cara. Então eu vou danificar o equipamento se eu quiser fazer a limpeza aqui, não tem sentido nisso. Né? Não tem sentido. Mas se o fluido for limpo, faz sentido escolher. Se o fluido externo for limpo, faz sentido escolher esse modelo de trocador, porque ele é mais barato. Ele não tem junção, não tem flange aqui, não vai ter ponto de vazamento. Né? Tem essa vantagem também. E será mais barato. Né? Será um cabeçote com casco mais barato. Tipo P e W. Vejam só, esses trocadores, eles não são tão comuns. Esses cabeçotes aqui, melhor dizendo, eles não são tão comuns, mas tem utilização. Eles podem ser encontrados sim em plantas, tá? Mas sempre envolvendo
fluidos não tóxicos, não letais. Certo? Por quê? Vocês vão ver por quê. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, vamos entender. O casco tá aqui, ó. Aqui é o casco, tá vendo? E o cabeçote está aqui. Nessa peça aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é uma junta de vedação, é um elastômero, certo? Devido ao formato, é mais chamado de bucha. Isso aqui é uma bucha de vedação. E essa bucha de vedação, ela está pressionada, vamos dizer assim, entre esse tubo aqui do cabeçote e essa sede do casco, tá? Ela está pressionada aqui. E por pressão se cria uma junção estanque aqui nesse meio, tá? Lembrem que aqui está cheio de fluido, ó. Aqui está cheio de fluido, aqui é a atmosfera, vamos dizer, aqui fora. Esse fluido, se não tiver uma junção aqui, ó, ele entra por aqui, passa por aqui e vaza, tá? Ele pode vazar. Sendo que essa bucha, né, essa junção aqui, é um outro nome que se dá devido ao fato de ser uma junção móvel, vamos dizer, uma junta de vedação móvel, né, é chamada de gacheta, certo? Então essa gacheta aqui, por ela estar pressionada, mas não tem nenhum ponto fixo entre o casco e esse cilindro aqui do cabeçote, ó, o que acontece é que esse cilindro pode deslizar no material dessa bucha, né, dessa gacheta aqui, certo? O material pode ser um material plástico, pode ser uma borracha, um teflon, tá? Então esse cilindro aqui do cabeçote, ó, ele vai aqui, ó, conforme a dilatação dos tubos. Então esse cabeçote, ele é flutuante também, é um cabeçote tipo flutuante. Esse cabeçote suporta grande dilatação térmica aqui dos tubos, né? E é uma boa escolha quando os delta stays do processo, a diferença de temperatura, a variação de temperatura é grande. Porque quando a variação de temperatura é grande, o fluido, os tubos tendem a dilatar, né? Dilatar e contrair muito. E aí, ao se dilatar e contrair, o cabeçote, ó, ele desliza e não força o espelho, não força os tubos, entendem? Mas tem um problema aqui do vazamento, viu? Esse tipo de cabeçote, ele é bem suscetível a vazamento. No entanto, quando se usa como resfriador a água, né, o fluido de resfriamento ele corre aqui por fora e é água, em geral não tem problema a água vazar. E essa é a aplicação principal desse tipo de trocador, são resfriadores a água, tá? Pode ser que fique vazando aqui um pouquinho, gotejando para o ambiente, né, para o chão da planta. Não é grande problema ficar gotejando água. Certo? Então esse é o cabeçote tipo P. Aqui nós temos uma tampa, ó. Olha só, o cabeçote tipo P ele tem tampa, permite acesso ao fluido interno, aos tubos. Tem uma junta de vedação aqui, tá? Só que é uma junta fixa, então o problema de vedação de vazamento é menor. Vamos olhar aqui o W agora. Olha só, o W é um cabeçote também flutuante, mas vocês vão ver por que ele é flutuante. Olha só. Aqui nós temos o casco, esse lado aqui é o casco. Vamos entender o desenho. Esse lado aqui é o cabeçote, certo? Aqui nós temos o espelho, o tubo aqui, vejam só. O espelho, ele está, a lateral do espelho, do disco do espelho, ó, está em contato com isso que a gente está vendo aqui representado, ó, esse retângulozinho, é uma junta de vedação também, é uma gacheta, tá? É uma junta de vedação de partes móveis, então é uma gacheta, né? E essa gacheta aqui, ó, ela é pressionada por esse flange, por esses parafusos aqui, entre o cabeçote e o casco. E quando ela é pressionada, ela encosta aqui na lateral do espelho e cria uma vedação. Tranquilo? Cria uma vedação aqui, certo? E aí essa vedação permite que a lateral do espelho se movimente. Tá? Como não tem nada fixando, nenhuma solda, nada, nem parafuso, o espelho desliza aqui indo e voltando
conforme os tubos se dilatam, se contraem. Certo? Portanto, nós temos aqui um espelho flutuante. É um espelho flutuante. Pode ser dito que é um cabeçote flutuante, né? Mas na verdade, essa parte aqui do cabeçote, ela está fixa, né? Através de parafusos. Mas o espelho não está fixo, o espelho é flutuante mesmo. Ele desliza aqui nessa gacheta. E desliza com certa vedação. Tá certo? Mas nesse caso aqui, ó, pode acontecer do fluido, né, vazar, tanto do fluido do casco, fluido externo, vazar aqui por dentro, ó, pode vazar por aqui e sair, como o fluido dos tubos também pode vazar e sair. Os dois fluidos são suscetíveis a vazamento nesse tipo de cabeçote, certo? Então não é recomendado se projetar quando o processo envolve dois fluidos ou letais, ou corrosivos, ou tóxicos, né? Não é recomendado usar esse modelo de trocador, então, esse modelo de cabeçote. Então, essa é uma das razões dele não ser usado com muita frequência, né? O tipo W. Ok? Tipo S e o tipo T. Esses são mais usados do que os cabeçotes anteriores, né? O P e o W, tá? Eles são mais usados porque são mais robustos, são mais confiáveis. Mas, né, como sempre existe uma compensação, né, geralmente existe, eles são mais caros também, certo? Então esses trocadores, esses cabeçotes, né, posteriores, tipo S e tipo T, eles são flutuantes, tá? E garantem uma segurança maior quanto ao vazamento, quanto à estanqueidade do fluido. Existe uma diferença importante entre o tipo S e o tipo T, que é a seguinte. Olha aqui o tipo S e o tipo T. No tipo S, eu já mostrei o tipo S anteriormente sem dizer para vocês que era o tipo S. Olha o que acontece. Aqui nós temos o feixe de tubos, temos aqui o espelho, existe aqui o anel bipartido, o backing device, anel bipartido aqui, e aqui a tampa do cabeçote flutuante e aqui a tampa do cabeçote, tá? Essa externa. Olha o que acontece. Aqui está o casco, ó. Você não consegue puxar aqui para a esquerda esse conjunto todo, porque a dimensão dele é superior ao diâmetro do casco, tá vendo? Não dá para puxar o cabeçote aqui para fora. Para puxar o cabeçote, você tem que desmontar essa tampa externa. Aí tira os parafusos aqui da tampa do cabeçote flutuante, remove o anel bipartido e aí quando expõe o espelho aqui, ó, a chapa do espelho tem um diâmetro menor do que o casco. E aí o espelho passa. Quando ele passa, nós conseguimos tirar o feixe e fazer a manutenção externa no feixe de tubos. Entendem? Esse é o tipo S. Agora o tipo T. Tipo T, pessoal, vejam. O cabeçote flutuante, ele todo tem um diâmetro menor do que o diâmetro do casco, tá vendo? Então, quando vai se fazer uma manutenção externa, é possível remover todo o feixe sem tirar a tampa do cabeçote. É bem mais rápido. É bem mais rápido, tá? Não se enganem. Um trocador desse, ele pode ser muito grande, gigante. E esse processo aqui, ó, de tirar essa tampa, já envolve guindaste, já envolve grua. Para poder levantar, são toneladas. Aí essa outra tampa aqui, ó, também pode pesar centenas de quilos. Grua de novo. Um monte de parafuso aqui para tirar com máquina. É tirado com máquina esse parafuso. Tá? Aí o back device também pode ser pesado. Talvez precise de uma grua para tirar ele. Ou seja, a operação de manutenção no tipo S, ela vai ser bem mais sofrida, bem mais demorada e bem mais cara do que no tipo T. Porque no tipo T você saca todo o conjunto, né? Feixe e cabeçote flutuante. Entendem? Mas essa manutenção mais simples, né, do tipo T não vem de graça. Certo? Olha o que acontece no tipo T. A distância, e essa figura ilustra bem, a distância entre o tubo mais externo do feixe e o casco, ela é grande,
comparada com o tipo S. Aqui a distância é menor, tá vendo? E essa distância pode causar caminhos preferenciais no escoamento do fluido. E esses caminhos preferenciais reduzem a eficiência de troca térmica do equipamento. Vão reduzir o H, efetivamente vão reduzir o H e o global. Então o trocador tipo S, se eu for considerar esse efeito, ele terá uma área de troca térmica menor do que o trocador tipo T, porque essas correntes aqui de fuga, né, as correntes periféricas, vão reduzir a transferência de calor. Certo? Mas qual é o mais usado entre esses aqui? É o tipo T. O tipo T é o mais usado. Tipo U. O tipo U, pessoal, simplesmente é o feixe encurvado. Tá? É o feixe de tubos encurvado. São os tubos em U. O casco tipo U, ele é ótimo para suportar grandes diferenciais de temperatura, grande dilatação térmica, suporta, certo? Porque como cada tubinho do feixe é dobrado, aqui ele funciona como um grampo, como um trocador bitubular grampo. O fundo aqui do tubinho curvado pode avançar e recuar livremente com a dilatação térmica. É excelente, certo? Suporta grande dilatação diferencial. Então aqui nessa figura vocês podem ver o feixe, né, do tubo em U. Não tem, vamos dizer assim, um cabeçote mesmo aqui do lado direito aqui. O fluido faz o retorno dentro do próprio tubo. Tá? A desvantagem é que a limpeza desses tubinhos aqui pode ser ruim. Hoje em dia, já que você não tem acesso por esse lado, ó, porque quando você pode abrir o cabeçote aqui, tirar a tampa, você tem acesso de um lado e do outro lado. Aqui você não tem acesso. Afinal de contas, os tubos são em U, encurvados. Você só pode fazer a limpeza jateando a partir desse lado aqui, ó, e tirando o jato de água, né, do fluido de limpeza por esse lado aqui. E o jato perde muita força quando faz essa curva. Então a limpeza é prejudicada. Tá? Há tecnologias usando plugs, usando pigs, que permitem fazer essa limpeza. Certo? Você tem que ser plugando, botando o pig de um em um e passando ele pelo tubo. É mais demorada a limpeza. Essa é a desvantagem do tubo em U, além do seu custo de construção. Porque cada tubo desse, ou cada conjunto de tubos, ó, tem curvas diferentes, estão vendo? E para fazer uma curva dessa, se usa uma máquina, né, a dobradeira, é preciso regular essa máquina e fazer as dobras específicas para cada local do tubo. O tubinho mais aqui por dentro, ele vai ter uma dobra menor, o mais externo uma dobra maior, de raio maior, e assim vai, tá vendo? E qual é a consequência disso, pessoal? Os tubos internos, ó, eles jamais serão removidos. Você não pode trocar esse tubo. Não é possível, né? Nos trocadores que têm acesso aos espelhos, é possível trocar o tubo. Você esmerilha de um lado, né, o tubo, solta de um lado, solta do outro, puxa o tubo e bota um tubo novo. Dá para fazer isso. Então, se furar o tubo, dá para substituir o tubo nos outros modelos de casco. Nesse aqui não dá, né? Até dá, mas você vai ter que desmontar o feixe inteiro. Aí são horas e horas de manutenção, um serviço realmente caro. Numa situação de furar um tubinho desse, se der vazamento, o que se faz é plugar o tubo. Você chega, bota aqui veda o tubo, ou solda, ou bota uma tampa aqui de um lado e do outro do tubo e isola ele, o tubo fica isolado. Então em tubos em U é comum, trocadores em tubos em U é comum se fazer isso, né? Plugar os tubos que dão problema, né? Que estão furados, certo? Aqui nessa ilustração você vê, né, uma visão melhor do tubo em U. O casco aqui eu botei transparente para a gente poder ver dentro dos tubos, tá vendo? As chicanas, olha só. Né? Vamos ver agora os cascos. A variedade de cascos é significativa. Nós temos aqui o casco E, F, G, H, J, K e X. Ok? Todos esses tipos de casco são padronizados pela norma tema, podemos dizer assim, tá? E a escolha de um tipo de casco desse
depende do engenheiro que está projetando o trocador a realizar o serviço, né? Normalmente são importantes na escolha do casco a perda de carga. Claro que o casco, a escolha do casco tem ligação com a fluidodinâmica dentro do trocador, e a fluidodinâmica vai alterar o H, tá? Então a escolha adequada do casco pode aumentar ou diminuir a área de troca térmica. Mas não é só isso, também vai influenciar na perda de carga. Então muitas vezes nós podemos ter que descartar algum tipo de casco cujo preço, porque existe uma variação de preço nesses cascos aqui, é menor devido ao fato dele não atender a perda de carga. Ele excede a perda de carga disponível para o serviço, certo? Então eu vou começar com vamos dizer assim, o padrão, a escolha, a primeira escolha ao se desenhar, se projetar um trocador de calor, que é o casco tipo E. Esse casco tipo E, pessoal, é muito comum, é o mais comum na indústria mesmo, tá? Ele é o mais comum e há uma razão para isso. Ele tende a ser o mais barato. Ele tende a ser o mais barato, tá? Custo de manufatura menor. Mas, além disso, ele devido à fluidodinâmica, ele é mais propenso a resultar num trocador com a área de troca térmica menor. Então, se a área de troca térmica é menor, o custo do trocador vai ser menor por isso também. Ok? Então, o tipo E é esse aqui. Os bocais estão em lados opostos, tá vendo? Ó? Bocal de um lado, bocal, digamos que esse aqui seja de entrada de um lado e de saída do outro. Certo? Esse é o casco tipo E. Nesse esquema aqui nós vemos o desenho ilustrativo de um casco tipo E com as outras partes do trocador. Então você pode visualizar aqui o bocal, certo? Outro bocal, tá vendo? Então o fluido, vamos dizer que o fluido entre por aqui, por baixo. Ele vai fazer o zigue-zague aqui, ó, percorrendo as chicanas, e aí sai através do bocal, desse bocal superior. Tranquilo? Então é o casco tipo E. Quantas passagens o fluido executa no casco tipo E? Quantas passagens no casco ele executa? Quantas? Entra aqui, percorre o trocador e sai aqui. Então o fluido atravessou o casco, o canal do casco, apenas uma vez. Tudo bem, tem aqui o zigue-zague nas chicanas, né? Vocês podem estar pensando assim. Mas o atravessamento efetivo do trocador, entrou aqui, atravessou, fez o zigue-zague, ok, mas atravessou e saiu. Então é uma passagem. O casco tipo E, ele executa, né, faz o fluido executar apenas uma passagem no casco. Ok? Muito bem. Vamos agora para o casco tipo F. O casco tipo F, pessoal, é bastante especial, porque o casco tipo F, ele tem o trocador casco e tubos, ele quase sempre vai ter as chicanas, né? Invariavelmente, a gente pode dizer que sempre vai ter as chicanas, né? Aquelas chicanas que fazem o fluido executar um zigue-zague, tá? Mas esse trocador aqui, além de ter as chicanas, vamos chamar de chicanas transversais, além de ter as chicanas transversais, ele tem essa chicana aqui, ó. É uma chicana longitudinal, ela é orientada na longitude do trocador, né, no seu comprimento maior, tá vendo? E essa chicana, ela permite instalar os bocais do mesmo lado. Vejam, ó. Digamos que aqui seja o bocal de entrada e aqui o de saída. A chicana permite colocar o bocal de entrada no mesmo lado do bocal de saída. Por que isso? Porque com a chicana aqui no meio, isso aqui é uma chapa, tá, pessoal? É uma chapa aqui no meio, tá? Com a chicana, o fluido não consegue atravessar direto aqui, ó, entrar no bocal de entrada e já passar para o bocal de saída. A chicana longitudinal vai forçar o fluido, como, né, ele vai encontrar aqui essa barreira, vai forçar o fluido seguir o alinhamento do tubo, e aí sim faz o retorno aqui por baixo, ó, aqui no fundo, e aí vem retornando em direção oposta e sai no bocal de saída. Perceberam como é? A colocação da chicana longitudinal força o fluido a
atravessar o casco mais de uma vez. Por que mais de uma vez? Porque veja só, entrou aqui, ó, atravessou, veio até o final aqui do casco, fez o retorno e voltou, atravessou o casco de novo. Então, quantas passagens no casco nós temos? 2 passagens. Ok? Então, o casco tipo F tem 2 passagens no casco. O fluido executa 2 passagens no casco, quando o casco é tipo F. E, pessoal, tem um impacto de... Pode não parecer que não significa tanta coisa, o fato de ter 2 passagens ou não, mas tem um impacto direto na força motriz de temperatura. Nós vamos ver mais na frente que o ΔT médio do trocador aumenta bastante quando nós temos 2 passagens no casco, em relação ao casco tipo E. Tranquilo? Uma ilustração mais completa aqui do casco tipo F. Essa ilustração aqui ela é legal porque dá para você ver as chicanas transversais também. Vamos dizer que o fluido entra aqui, ó. O fluido entra aqui, aí ele faz o zigue-zague nas chicanas transversais. Alcança aqui o ponto de retorno dentro do casco, faz a volta e retorna fazendo o zigue-zague aqui, ó. E sai. Aqui dentro é cheio de tubos, tem aqui vários tubos aqui dentro, né? Os tubos aqui. Portanto, nós temos as chicanas transversais e a chicana longitudinal, que é a característica do casco tipo F. Ok? Vamos em frente. Nessa outra ilustração, eu mostro aqui para vocês verem, ó, vejam só. O casco tipo E comparado com o casco tipo F. Estão vendo? Vou começar aqui com o tipo E. Olha só. O tipo E, o fluido do casco, vamos dizer que ele entra aqui, passa, atravessou o casco uma vez e sai aqui. Então nós temos uma passagem no casco. Vamos analisar agora o fluido dos tubos. Vamos dizer que ele entra aqui, ó, tem a partição de cabeçote, não vai conseguir passar direto, vem para cá, faz o retorno nesse cabeçote aqui. Esse cabeçote é flutuante, vocês conseguem ver na figura, né? Não está no desenho, mas existem pontos de apoio aqui para poder o cabeçote deslizar, mas não tem uma fixação entre o cabeçote flutuante e o casco ou a tampa do cabeçote. O cabeçote é livre para se mover na ida e na volta aqui, na direção axial. Então o fluido interno vem aqui, faz o retorno, aí volta pelos tubos e sai aqui. O fluido interno vai fazer uma passagem, 2 passagens. É por isso que nós temos, nessa configuração, né, temos o trocador 1-2. Por que 1-2? Porque nesse trocador aqui, que tem casco tipo E, o fluido faz uma passagem no casco e 2 passagens nos tubos. Tranquilo? Então essa é a designação, conforme a norma tema, trocador 1-2. 1 passagem no casco, 2 passagens nos tubos. Vamos analisar agora o trocador esse trocador aqui, a gente vai ver que ele é 2-4, mas vamos ver por quê. O casco tipo F permite fazer um trocador 2-4. Vejam só. O fluido do tubo entra aqui, ó, ou do casco, entra aqui. Não consegue passar direto para o bocal de saída, porque tem a chicana longitudinal, estão vendo? Então ele vem, percorre o casco, faz o retornozinho aqui, faz o retorno, né, através da chicana longitudinal, aí percorre o casco de novo e sai. Então nós temos uma passagem no casco, 2 passagens no casco. Então é um trocador 2, começando 2 aqui. Agora vamos analisar o do fluido dos tubos, né, fluido interno. O fluido interno vem, esbarra aqui nessa partição de cabeçote, entra nos tubos. Entra no tubo, vai entrar em metade aqui, ó, desse segmento do feixe. Faz o retorno aqui no cabeçote flutuante. Esse aqui também tem cabeçote flutuante. Vem aqui e sai nessa câmara. Como tem uma outra partição de cabeçote aqui, ó, vai entrar, o fluido não vai conseguir passar direto, ele vai ter que entrar nos tubos de novo. Aí vem, faz o retorno aqui e volta pelos tubos. E aí sai. Então quantas passagens nos tubos? 1, 2, 3, 4 passagens e sai. Perceberam? Então aqui, ó, vem o 4. Então esse trocador, a designação dele, o modelo dele é um trocador 2-4. Certo?
Atualmente, pessoal, os trocadores, eles têm número de passagens nos tubos pares, são sempre pares, tá? Atualmente. Há um tempo atrás, há algumas décadas atrás, era possível até encontrar trocadores com passagem nos tubos ímpar. Há uma razão para isso, porque se você colocar número ímpar de passagens e a maior parte das passagens, o maior número das passagens ser contracorrente, aumenta a força motriz da diferença de temperatura. Isso pode ser provado matematicamente, certo? Porém, a desvantagem construtiva e o acréscimo de custo para se ter o número ímpar de passagem não compensa, acaba não compensando. Então hoje a maioria absoluta, quase todos, os trocadores vão ter passagem de tubo número par. Nunca vi, só em desenho, nunca vi ao vivo um trocador com número ímpar, tá certo? A não ser o trocador de passagem direta, claro, né? Porque se ele pode ter apenas uma passagem no tubo. Ele pode ter uma passagem no casco e uma passagem no tubo. Isso é possível, né? E não é tão incomum, tá? Mas se o cabeçote for flutuante, obrigatoriamente nós teremos que ter números pares de passagem no tubo, porque o cabeçote flutuante ele se constitui numa câmara isolada, né? Então o fluido entra, faz o retorno no cabeçote e volta, ou seja, são números pares de passagens para que o fluido do tubo saia do mesmo lado, né? No mesmo bocal, no bocal de saída, do mesmo lado do bocal de entrada. Casco tipo G. O casco tipo G ele é bem interessante porque ele possui uma chicana longitudinal no centro do trocador. Estão vendo aqui no desenho? Então o que acontece? Pelo fato, os bocais também são centralizados, certo? E se não houvesse essa chicana longitudinal, digamos que a entrada seja aqui, ó, o fluido viria e passaria direto para o bocal de saída, não iria ter contato com toda a área de troca térmica dos tubos. Portanto, a chicana aqui no meio, ela vai forçar o fluido a fazer a voltinha aqui, tá vendo? Ó? Então o fluido vem, esbarra na chicana e vem para cá, para um lado, faz o retorno aqui e sai. Mesma coisa aqui, ó, metade vem para cá, faz o retorno e sai, certo? Qual é a consequência física, pessoal, dessa estrutura aqui desse desenho? Pense na queda de pressão, né? A grosso modo, a queda de pressão no trocador, se a gente lembrar lá da equação de queda de pressão de Darcy-Weisbach, o que é que acontece? A perda de carga, a grosso modo, ela é proporcional ao comprimento da trajetória do fluido, né, o caminho que o fluido percorre, e também a G ao quadrado. G é fluxo mássico, ρ vezes V é G, certo? Então, quando nós colocamos uma chicana longitudinal e o bocal centralizado, o que acontece? Ó, metade da vazão, ou seja, metade do fluxo mássico, vai para um lado e metade vai para o outro. Tá percebendo? Então metade vai para um lado e metade vai para o outro. Então só aqui, ó, eu já reduzi para 1/2, né, do fluxo mássico total do trocador. Entra, vamos dizer aqui, uma vazão, uma certa vazão, M ponto, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Certo? E o que é que acontece? Ao fazer o retorno aqui, ó, essa metade da vazão, né, percorrerá uma certa distância e sai aqui. Essa distância percorrida é metade do casco, tá vendo? Metade do comprimento do casco, essa distância aqui. Mais essa outra metade, porque o fluido quando vem e segue aqui para a esquerda, ele vai percorrer metade do casco e percorreu metade do casco. Portanto, a grosso modo, o L não é alterado, certo? Mas tem uma redução de metade do fluxo mássico. O fluxo mássico cai para a metade. Tá? Mesma coisa para o lado de cá, para o lado direito. Ó. O fluido que seguiu para o lado direito vai ser metade, então vai ter uma redução na perda de carga, devido à redução do fluxo mássico. Mas o L é o mesmo, tá vendo? Ó? O L
metade do trocador percorrido aqui do casco, né, metade do comprimento do casco e metade aqui. Então, percorreu o casco inteiro, né, o comprimento do percurso da trajetória é a mesma. Então, o trocador, né, com casco tipo G, que tem o fluxo dividido, ele terá uma perda de carga menor, certo? Em relação, tem que ter um comparativo, né, em relação ao tipo E. O custo do tipo G em relação ao tipo E é maior ou menor? Quando tem a chicana longitudinal, pessoal, aumenta o custo. Não está desenhado aqui, mas para poder manter essa chapa no lugar, é necessário colocar mais tirantes de apoio aqui por dentro. Os tirantes ficam fixados no espelho, vai ter que ter parafuso, vai ter que furar primeiro, né? Vai ter que ter parafuso. Cada operaçãozinha dessa de construção é um custo a mais no equipamento. Então vamos em frente. O tipo G pode ser visto de maneira, numa visão mais ampla, aqui nessa figura. Nós temos aqui o casco, né, os cabeçotes do trocador estão aqui. E o bocal de entrada, vamos dizer que seja esse aqui, tá? Aqui no desenho pode dar a impressão errada de que o bocal está sendo obstruído, né, por essa chapa central aqui, que é um suporte de tubos. Mas é só o desenho, é só questão de desenho, tá? Essa chapa central aqui, ela tem uma espessura bem menor do que o diâmetro do bocal, então ela não interfere não. Essa chapa desvia metade da vazão para um lado, metade para o outro, e aí o fluido, ó, faz o zigue-zague aqui, percorreu metade do casco, faz o zigue-zague aqui e sai aqui. Perceberam? Então digamos que o casco tenha um comprimento L, o fluido aqui vai ter uma trajetória L também, porque vai ser L sobre 2 para cá e L sobre 2 para cá. Ok? A outra metade do fluido, da vazão do fluido, vem para a direita e faz aqui o retorno e sai. Então esse é o casco tipo G. Se, pessoal, nós tivermos um excesso de perda de carga no casco tipo E, é uma opção especificar, né, projetar usando o casco tipo G, para contornar um problema de perda de carga excessiva. Certo? Casco tipo H. O casco tipo H, vamos dizer que é um casco tipo G aprimorado, né? Ou com suas características ampliadas, intensificadas. Por quê? Porque o casco tipo H, ele, ao invés de ter uma chicana longitudinal apenas, ele tem duas. E ao invés de ter dois bocais de entrada, melhor dizendo, ao invés de ter um bocal de entrada e um de saída, ele tem dois bocais de entrada e dois bocais de saída. Certo? Então vamos acompanhar, vamos entender aqui como é a fluidodinâmica. Vamos dizer que esses bocais aqui, ó, sejam de entrada, esse e esse aqui. O fluido entra, metade do fluxo máximo vai para um lado, metade vai para o outro. Certo? E só que tem um detalhe, tá? Essa metade aqui que vai para um lado já é metade da vazão total do fluido de processo no trocador, tá? Por quê? Ó? Veja que tem dois bocais de entrada. Então, vamos dizer que tem um tubo aqui, e esse tubo ele vai ter uma bifurcação, e essa bifurcação já vai dividir metade da vazão para cá e metade para cá. Estão entendendo? Então, o fluxo máximo já entrando aqui nesse bocal, ó, vai ser G sobre 2. Vai ser G sobre 2 aqui. Certo? E aí, esse G sobre 2 aqui já vai ser, ainda vai ser mais subdividido quando entra no trocador, porque vai ser metade para um lado e metade para o outro. Então aqui, ó, indo para esse lado, nós vamos ter o fluido, né, com a vazão G sobre 4. Vazão não, fluxo máximo G sobre 4. É um quarto que vai para esse lado, um quarto que vai para esse lado. A mesma coisa acontece aqui. Aqui é G sobre 2 entra, divide de novo, G sobre 4 vai para cá e G sobre 4 vai para cá. Então, ao fazer o retorno, né, o fluido vem, faz a voltinha aqui e sai no bocal de saída. Vem, sai no bocal de saída. Aqui, ó, faz o contornozinho e sai. Vamos ver então, qual é o efeito na perda de carga desse casco tipo H. O fluxo máximo ele é dividido em um quarto, é G sobre 4, né? E o L também teve um efeito aqui, né? A trajetória do fluido, se a gente comparar com o trocador de casco E, no casco E,
o fluido do casco ele percorre a distância L, que é a distância do casco inteiro. No H, olha o que acontece. O fluido vai entrar aqui, vai percorrer esse pedacinho, esse pedacinho é 1/4 do casco, vejam. Aqui é 1/4. Ó. Daqui do bocal para cá, nós temos 1/4. Do meio para o bocal é 1/4. Estão percebendo? Então 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. E o fluido ele vem aqui, ó, percorre esse 1/4, faz o retorno e percorre mais 1/4. 1/4 mais 1/4 é 1/2. Portanto, o fluido nesse modelo de casco ele vai percorrer L/2. Ok? Então a redução de pressão ela é drástica no casco tipo H. Por quê? Porque o fluxo mássico é dividido em 1/4, é G/4, e além disso a trajetória do fluido, o comprimento, né, da trajetória é L/2, não é? E aí a junção desses dois efeitos causa uma redução imensa na perda de carga do fluido. Então, se nós não conseguimos fazer o serviço com um trocador tipo E, nós podemos tentar com o tipo G. Se não der conta ainda, podemos recorrer a um trocador tipo H, né, com casco tipo H. Qual é o mais caro, pessoal? Claro que é o tipo H. Vão ser chicanas, 2 chicanas longitudinais, mais bocal, mais flange, mais junta de vedação, mais tudo. Tudo isso é custo, né? Tem mais soldagem, mais furação, mais parafuso. Então o tipo H ele será um trocador mais caro, terá um casco mais caro, porém pode ser que a gente consiga atender a perda de carga, a limitação de perda de carga, usando esse tipo de casco aqui. Tranquilo? Vai ser mais caro? Vai, mas vai resolver o problema de perda de carga. Tem um outro porém, que é o seguinte. A fluidodinâmica ela vai ser alterada. E toda a redução de fluxo mássico implica numa redução do H também. A gente tem que lembrar disso, né? Então, se reduz o fluxo mássico, vai acontecer do H ser reduzido. Então, quando a gente muda o casco, possivelmente nós vamos projetar um trocador maior. Vai ter uma área de troca térmica necessária maior. Entendem? Porque a redução, né, do fluxo mássico no casco tipo G e no casco tipo H deve causar uma redução no coeficiente de transferência de calor convectivo. E essa redução pode impactar no global e impactar na área de troca térmica. Entendido? Olha aqui o tipo H, numa visão diferente, tá vendo dele? Nós temos as 2 chicanas longitudinais, certo? Essas chicanas longitudinais, cada uma tem o seu bocal de entrada e saída, tá vendo? E o fluido, né, ele entra aqui, ó, faz um zigue-zague nas chicanas transversais. As chicanas estão aqui, ó, as transversais, tá? E aí sai. Vem aqui para o lado, faz um zigue-zague e sai, certo? Essas chapas verticais aqui que vocês estão vendo são chamadas de suporte de tubo. São simplesmente discos furados, certo? Não é uma vedação entre um lado e outro, não. São discos furados e tem os tubos do trocador passam por dentro deles e tem passagem sim. Tá? Tem passagem, não é vedado não. Mesma coisa aqui. Aqui também no centro é um suporte de tubo. É um disco furado, os tubos estão passando aqui por dentro. Não tem vedação entre esse lado e esse aqui não. Tá? A simples simetria do escoamento é o que faz o fluido se manter, fazer esse zigue-zague aqui, ó, e não vir para cá, porque a pressão aqui sendo igual à pressão aqui e a perda de carga ao longo do percurso sendo igual, não há motivo, não há força motriz de pressão para o fluido passar de um lado para o outro aqui. Claro que tem uma mistura e há eventualmente alguma passagem, mas o escoamento principal é fazer o zigue-zague e sair, né, pelo seu bocal, pelo seu lado do bocal de saída, né? Bocal de entrada, bocal de saída. Ok? Aqui por fora existe uma junção, uma convergência, uma tubulação de convergência que vai combinar de novo o fluido, e aí a linha de processo, a tubulação da linha de processo segue para frente, segue para o próximo equipamento. Tipo J. O tipo J é um casco, tá, com fluxo dividido, né? Como assim dividido?
Vamos dizer que pode ser dividido ou pode ser convergente. Tá? Vamos dizer que a entrada seja por aqui e a saída aqui. Ó. O que é que vai acontecer com o fluido ao entrar aqui? Ele vem, faz um zigue-zague aqui nas chicanas e sai. Certo? O fluido que entrou aqui, ó, vem, ó, faz um zigue-zague aqui nas chicanas e sai. Certo? Qual é o efeito físico na queda de pressão do casco tipo J? É o seguinte, o casco tipo J, né, primeiro vamos lembrar que o fluido de processo ele vem, vamos dizer que tem uma tubulação aqui, ó, chegando, vai haver uma bifurcação e essa corrente vai ser dividida, metade para cá, metade para cá. Ok? Ao ser dividida, vai entrar G sobre 2 aqui e G sobre 2 aqui. Fluxo mássico, G sobre 2. Então nós já temos metade do fluxo mássico nesse bocal de entrada. Essa metade do fluxo mássico vai fazer um zigue-zague aqui nas chicanas transversais e vai sair. Certo? Então, ao sair por esse bocal central, qual foi a trajetória, qual foi a distância percorrida pelo fluido? Veja, o fluido entrou de um lado, atravessou metade do casco e saiu. Entrou aqui, ó, atravessou metade e saiu. Então a trajetória também foi reduzida para L sobre 2. Mesma coisa aqui, ó, o fluido entrou aqui, metade da vazão, metade do fluxo mássico G sobre 2 entrou aqui, passou aqui na chicana, no zigue-zague e aí saiu aqui. Percorreu metade do casco. No casco tipo J, o fluxo mássico é reduzido para metade, G sobre 2, e a trajetória, né, o comprimento L, também é reduzido para metade. Então, o tipo J pode ser utilizado como uma solução, né, no intuito de reduzir a perda de carga. Ok? É uma outra alternativa ao G e ao H. Sendo que o tipo J é intermediário. Né? Vejam lá que o tipo G e o tipo H reduzem bastante a perda de carga. O tipo J é um tipo intermediário entre o G e o H e o E. Vejam aqui o bocal, vamos dizer que seja a entrada aqui. Pode ser por aqui também, pessoal. Se eu considerar a entrada aqui, ó, metade do fluxo mássico vai correr para um lado e metade vai correr para o outro. Então, existe a redução de G sobre 2. Né? O fluxo mássico efetivo é G sobre 2. Faz o zigue-zague aqui, ó, e sai. Entra aqui, faz o zigue-zague e sai. Certo? Nesse modelo tipo J, nós temos uma redução da vazão pela metade e a redução do comprimento percorrido pelo fluido como sendo também a metade. Tipo K. Mostrei fotos para vocês do tipo K, é um modelo bem interessante. Ele é usado para transferência de calor com mudança de fase. É usado em refervedores ou reboilers, certo? A característica mais notável dele é essa saliência, a lombada que ele tem aqui, ó. Essa saliência é uma câmara, é uma região de desengajamento, desacoplamento líquido-vapor. Os tubos do feixe ficam só até aqui, ó, só por aqui por baixo, ó. Tá? Essa região em cima aqui é vazia, né? O fluido borbulha, o líquido borbulha aqui, em contato com o feixe de tubos. O borbulhamento tende a arrastar gotículas. A intensidade, né? Quanto mais intenso o borbulhamento, mais gotículas vão sendo arrastadas. E essa região vazia aqui permite que essas gotículas caiam de volta no líquido e não sejam levadas para junto com o vapor, né? Aqui em cima sai o vapor. Ok? Então esse é o trocador tipo K, especializado em... é um modelo especializado para refervedores. O tipo X é um modelo usado em refervedores, só que mais barato. Certo? O tipo X, ele parece muito... por fora é idêntico ao G. Tá? É idêntico ao tipo G por fora. Você olha por fora assim, você não sabe dizer se é o tipo X ou se é o tipo G. Porém, no tipo X não há uma chicana longitudinal.
certo? No tipo X, o fluido entra aqui, ó, e sai, certo? Entra e sai. Ele é usado como refervedor. Então aqui vai entrar líquido, o líquido será aquecido, vai borbulhar. A diferença de densidade entre líquido e vapor vai formar uma mistura com densidade média, menor, né, mais leve. E aí o próprio empuxo vai fazer com que saia aqui por cima uma mistura líquido-vapor. E essa mistura líquido-vapor é realimentada seja em qual for torre que o trocador está conectado, né? Digamos seja lá uma torre de destilação. Então o retorno aqui será uma mistura líquido-vapor que vai voltar para a torre de destilação, né? E lá na torre de destilação, a separação no fundo da torre, isso aqui é realimentado no fundo da torre, vai acontecer. E o líquido cascateia de volta para baixo e o vapor sobe, fazendo com que a torre de destilação consiga fazer o seu processo, né, de separação. Certo? Então aqui nós temos o tipo X, que tem uso em refervedores. Olha aqui o tipo X por dentro. É necessário ter esses discos aqui. Eu estou desenhando só dois, pessoal, mas é o caso de se ter mais, tá? Pode ter mais suporte de tubo dentro do tipo X, né? Tudo vai depender do comprimento do trocador. Existe uma distância máxima que a norma TEMA estabelece, de acordo com alguns critérios lá. Existe, com base a decisão, né, qual é o espaçamento máximo entre o suporte de tubo, depende do peso dos tubos, do diâmetro do tubo, né, do material. O material vai influenciar na densidade, claro. E pode ser que tenha mais de dois, tá? É importante que vocês saibam que eu estou desenhando dois aqui, mas pode ter 3, 4 num trocador mais comprido. Certo? Então o líquido entra aqui, ó, fica borbulhando em contato com o feixe de tubos, e aí sai aqui por cima uma mistura líquido-vapor. Certo? Temos aqui um refervedor de casco